os ataques à igreja por difamações na história. Vamos ver hoje dois elementos muito importantes. As grandes invenções e evoluções técnicas que a igreja criou durante a Idade Média e depois da Idade Média, que foram grandes avanços para a humanidade. E a lenda negra da Inquisição. O que é verdade? O que não é verdade? O que nós podemos dizer da Inquisição? Vamos juntos. Vamos estudar juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos aqui novamente para mergulhar na urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, vendo nessa série a segunda e a terceira parte do segredo. Já estamos vendo a terceira parte do segredo. Os atos centrais da terceira parte do segredo, que são aqueles ataques à igreja sendo atacada. Nós vemos os vários disparos de tiros e setas contra o Papa, cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, cavalheiros e senhoras. E também a igreja como aquela cidade em ruínas e cheia de cadáveres, porque vai passando o Santo Padre. Os dois momentos centrais da terceira parte do segredo. E nós estávamos vendo parte desses ataques como as difamações contra a igreja. Já vimos 2 vídeos sobre isso, vimos alguns autores importantes, e é isso que nós vamos continuar no vídeo de hoje, porque é um assunto que requer, se fala muito disso efetivamente, e sem ter a ambição de combater todas as mentiras, todas as calúnias, pelo menos nós estamos aqui dando algumas bases. Falamos de como o que causou a estagnação do avanço de conhecimento, da transmissão e do avanço de conhecimento na Idade Média foram as invasões bárbaras, que geraram aquela insegurança, a impossibilidade de se transitar, estradas inseguras, cidades inseguras, a necessidade de se fechar em feudos, né, que eram unidades urbano-rurais, digamos assim, mais rurais do que urbanas até, fortificadas, capazes de autodefesa, porque nas estradas eram inseguras, as cidades que não eram fortificadas eram inseguras, e você não tem, quando você não tem segurança de conseguir produzir o seu próprio alimento e saber que vai consumir, quando a possibilidade de um ataque físico ela é iminente sempre, você não consegue desenvolver meu conhecimento. Vamos vendo de como a igreja contribuiu, como a igreja guardou o conhecimento e transmitiu. Vimos diversos autores aí falando do papel importante da igreja, e hoje nós vamos continuar nesse sentido, pelo menos nessa primeira parte do vídeo, falando de como as ordens monásticas, mas ficou faltando para hoje dessa parte, a parte das invenções, das inovações que as ordens monásticas trouxeram, especialmente no fim da Idade Média já. Nós estávamos vendo uma citação que o Vittorio Messori faz no livro dele, do professor Léo Molin, que foi durante 50 anos professor da Universidade Maçônica de Bruxelas, que de amizade com a Igreja Católica, portanto, não tem nada, e que vai defender como a Igreja contribuiu para o bem da sociedade. Ele vai dizer isso está nos artigos do Messori, pode ser acessado na internet, e está transcrito também neste livro aqui do professor Felipe Aquino, uma história que não é contada. Nesse livro aqui o professor Felipe Aquino transcreve isso. E o que diz o professor Molin, citado pelo Messori, que é colocado pelo professor Felipe Aquino. Ele já tinha dito que o século XIII foi um dos mais luminosos da história do Ocidente, se não o mais. Mas então agora, as inovações e invenções. Ele diz assim: eis um breve, incompleto elenco de invenções tecnológicas, obras quase todas de monges beneditinos, do homem medieval que, como diz a lenda, vivia na ignorância, na penitência, apenas espera do fim do mundo. Aí começa, está ironizando, então vai dizer as invenções. O moinho de água, a serra hidráulica, a pólvora preta, o relógio mecânico, o arado, a relha, o timão, a roda, o jugo para cavalo, o canal com esclusas e portas, a canga múltipla para bois, a máquina para enovelar seda, o guindaste, a dobradura, o tear, o cabreste complexo, a bússola magnética, os óculos. Acrescentemos a imprensa, o ferro fundido, a técnica de refinação, a utilização do carvão fóssil, a química dos ácidos e das bases, etc. Esse impulso ao conhecimento científico-tecnológico continuou nos séculos seguintes. No início do século XVII, a Europa contava com 108 universidades, enquanto no resto do mundo não havia uma só. Isso põe um problema para o historiador,
Por que é que o desenvolvimento ocorreu somente em área cristã e não fora dessa? Porque ainda hoje, os 10 países mais evoluídos e ricos do mundo, 9 são de tradição cristã. Não há outra explicação senão a que já pus em livros dedicados à questão. Há na mensagem cristã alguma coisa que leva os germes do desenvolvimento do progresso. A antropologia da Bíblia exalta o homem e o põe no centro do universo. Além disso, pregando igualdade, ela cria uma sociedade livre, sem barreiras sacrais ou de castas. Não há, pois, como se surpreender se, alimentado por tal mensagem, o homem europeu conquistou o mundo. Por que suas naves lhe permitiram dominar os mares? Porque ele só sentiu necessidade de expandir-se para a terra inteira, enquanto África, Ásia, América pré-colombianas permaneceram imóveis nos seus confins? Sem esta maravilhosa Europa, o mundo como o conhecemos não existiria. Mas não existiria nem mesmo a Europa recoberta de glórias sem as suas raízes cristãs, sem os seus monges. Professor maçom dizendo isso, transcrito ali no professor Felipe Aquino. Então, para dar algumas dessas invenções. Já fora da Idade Média, citando novamente o professor Thomas Eduardo Woods Jr., na Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, ele cita Jonathan Wright, que escreve algumas contribuições só dos jesuítas. A citação anterior tinha citado principalmente os beneditinos. Agora o Jonathan Wright, citado pelo Thomas Woods Jr., vai falar principalmente dos jesuítas, só dos jesuítas, aliás. Contribuíram para o desenvolvimento dos relógios de pêndulo, dos pantógrafos, dos barômetros, dos telescópios, refletores e dos microscópicos. Trabalharam em campos científicos tão variados quanto o magnetismo, a óptica, a eletricidade. Observaram, em muitos casos, antes de qualquer outro cientista, as faixas coloridas na superfície de Júpiter, a nebulosa de Andrômeda e os anéis de Saturno. Teorizaram acerca da circulação do sangue, independentemente de Harvey, sobre a possibilidade teórica de voar, sobre a maneira como a Lua influi sobre as marés e sobre a natureza ondulatória da luz. Mapas estelares do hemisfério sul, lógica simbólica, medidas de controle de enchentes nos rios Po e Adige, introdução de sinais de mais e menos na matemática italiana. Tudo isso introduzido pelos jesuítas. Inovações de inteligência, de conhecimento, algumas técnicas que todas dependeram do cristianismo. Então, toda essa conversa de que o cristianismo é contra o pensamento, o cristianismo é contra a ciência, o desenvolvimento das ideias, é uma mentira terrível, uma difamação terrível. A realidade é o contrário disso. É no cristianismo que houve o maior desenvolvimento científico na história sempre. E essas difamações são ataques que se desenvolveram neste tempo. Como previu Nossa Senhora, a igreja sendo atacada, estão aí esses ataques que nós vemos. Um outro tema em que se faz um ataque muito ferrenho à igreja é o tema da Inquisição. Nós precisamos entender a Inquisição. Havia uma lenda negra terrível sobre a Inquisição, de uma perseguição irracional, injusta, preconceituosa da igreja, que queimava pessoas, etc. E a igreja, no final do século XX, fez uma grande abertura dos seus arquivos secretos, né? Toda a documentação que eles tinham arquivada, porque assim, é tanta documentação, como acontece com os arquivos secretos de Moscou, do KGB e tal, quando se abre, não é uma coisa assim que você pede, vou estudar ali. Não. São centenas de milhares de volumes. É uma coisa assim que uma pessoa sozinha para fazer leva muitos anos e vai pegar sempre uma abrangência parcial. Então são muitos pesquisadores que vão... Quando na abertura, então, no final do século XX, dos arquivos do Vaticano e sobre essa questão da Inquisição, foram muitíssimos e muitíssimos pesquisadores de renome conhecidos, não necessariamente católicos, que fizeram uma ampla pesquisa. E justamente a partir do resultado dessa pesquisa que vai haver uma reavaliação da historiografia a respeito da Inquisição para mostrar que ela não foi aquilo que se pintava dela. Existem alguns fatores que nós precisamos considerar. O primeiro fator é de que, se nós olhamos com os olhos do século XX, há coisas muito ruins na Inquisição. E a igreja, ela é e sempre foi constituída
de seres humanos, enquanto tal, falhos e pecadores. Então, essa revisão feita, embora ela amenize muito as cores do que se via, não acontece de se dizer assim, não, a igreja não cometeu erros. Os filhos da igreja não cometeram equívocos, não houve injustiças. Não houve injustiças na Inquisição, não é isso. Houve. Então, quando nós olhamos para a Inquisição, existem problemas. Não é aquilo que se pinta dela, mas houve problemas. Uma outra coisa que nós precisamos levar em mente é que existem muitas inquisições, e existem muitos atos, muitas épocas, né, muitas séries de coisas que são chamadas de Inquisição. E elas são fenômenos diferentes. E é preciso ter em vista que em muitos desses momentos, aquilo que foi chamado de Inquisição foi levado ao pé muito mais pelos estados, pelos reinos, pelos principados, pelos ducados, pelas autoridades seculares do que pela igreja. Claro que essas autoridades seculares eram cristãs e algumas das perseguições que promoveram em nome do cristianismo, muitas delas. Tá perseguindo um herege, mas quem está perseguindo o herege é a igreja? Não, não é a igreja. É o duque tal, é o rei tal. E nisso, muitas vezes, aquele que detém o poder secular persegue um inimigo sob a acusação de uma questão religiosa. Isso aconteceu. Mas isso não é justo que se impute à igreja. Foi aquele poder secular que fez isso. Em nome de um valor cristão, em nome de uma retidão de doutrina cristã, mas a injustiça quem cometeu foi ele, que não é um clérigo. Então dizer que a igreja institucional fez é errado. E muito do que se imputa como Inquisição, assim não foi cometido pela igreja. Uma outra questão importante de nós termos em vista é que não seria justo que para erros doutrinários, heresias, se aplicassem penas físicas, em tese. A pessoa, digamos que negasse a divindade de Jesus Cristo e tal. Você combate pregando a verdade, fazendo a demonstração da coisa, e aquele ali você excomunga, você tira fora da igreja, você desautoriza, diz que ele, em nome da igreja, ele não fala, e isso é uma punição bastante. Não precisa de uma punição física, de uma prisão, de outras punições físicas até a morte por causa disso. Ocorre que algumas das heresias que pululavam nessa Idade Média, elas não eram simplesmente doutrinárias. Por exemplo, os cátaros, eles faziam uma dicotomia muito grande entre corpo e alma, entre espiritual e material. Seguindo uma coisa meio platônica, meio neoplatônica, tudo que não é acolhido pela igreja, tudo que é físico, carnal, material é mal. E tudo que é espiritual, e o espiritual é que é o bom. Então o ser humano, que é formado de corpo e alma, corpo e espírito, o espírito é bom e ele está preso nessa carne. Os males no mundo elas existem por causa do elemento material do ser humano. Isso é um erro, na verdade a gente sabe que é a alma que se corrompe e faz o corpo pecar. Mas os cátaros tinham esse erro. Então, eles consideravam o nascimento, a encarnação, a concepção era um mal terrível. Porque a concepção é um espírito puro, bom, livre, sendo aprisionado num corpo. Eles faziam muita ascese, muitas renúncias, jejuns e coisa para enfraquecer a carne, porque queriam enfraquecer a carne. Então, isso é uma coisa boa, parecida com o cristianismo. Mas alguns faziam o contrário, faziam mal, se entorpeciam, iam com prostitutas e faziam beberragem, dizendo que como o corpo é impuro mesmo, o que acontece com o corpo não adianta. Então, é um erro contraposto. Mas, vendo essa questão de que a concepção é uma coisa ruim, a vida humana, eles, por exemplo, provocavam abortos, batiam em mulheres grávidas, às vezes matavam mulheres grávidas, porque consideravam uma mulher grávida uma coisa má, porque ela está acontecendo nisso ali, no bebê no ventre materno. É um espírito sendo aprisionado num corpo mau e tal, tem que se liberar esse espírito. E matar ali vai fazer um bem. E realmente matavam. Ou às vezes faziam apropriação de bens de outras pessoas, furtos e tal, porque estão fazendo um bem, porque estão tirando bens materiais, enfim. Provocavam desordem, destruição de coisas. Então, é muito além de uma heresia, de um erro doutrinário. É um erro doutrinário que se encarna
em males físicos terríveis. Portanto, nesse sentido, é que se justifica que sanções também físicas se apliquem para erros doutrinários, porque são erros doutrinários com efeitos físicos. Esse esclarecimento também é muito importante. Bom, quando a gente faz a verificação, então, tudo isso que aconteceu no final do século XX, da reavaliação da Inquisição e tal, nós podemos dizer o seguinte: nós, católicos, nós podemos realmente nos envergonhar da Inquisição, de muitas coisas que aconteceram nela, porque foram erros, foram abusos, foram exageros, algumas injustiças, e que nós gostaríamos que não acontecesse, nós gostaríamos que a nossa história estivesse imaculada. Todavia, e aí isso é que é o importante, esses erros, eles foram em muito menor grau do que qualquer tribunal laico da mesma época. Não se pode dizer que os julgamentos da Inquisição foram mais injustos do que os julgamentos da Antiguidade e da Idade Média fora da realidade da Inquisição. Não se pode dizer. Ela tinha cuidados de buscar a justiça, sim. E ela, embora tenha cometido erros, as outras instituições judiciais também cometiam erros. Então ela foi menos má do que outras. E com relação às mortes, eu vou pegar aqui os dados só da Inquisição Espanhola, que é uma Inquisição dura e de que muito se fala, justamente por ser dura. A Inquisição Espanhola apresentou 804 condenações à morte em 160 anos. Sendo que dessas 804, 13 não foram aplicadas nas pessoas. Não encontraram as pessoas para aplicar a pena de morte, então fizeram um enforcamento simbólico de um boneco no lugar da pessoa, mas a pessoa não foi morta. Então, 804, sendo que 13 foram dessas, em 160 anos. 800 em 160 dá uma média de 5 mortes por ano. 5 por ano. No regime do terror da Revolução Francesa, em um ano, entre 1793 e 1794, foram executados, nos julgamentos da Revolução Francesa, 1.600 pessoas. Ou seja, em um ano da Revolução Francesa, se matou o dobro em 160 anos de Inquisição Espanhola. Em um ano se matou o dobro do que se matou em 160 anos de Revolução Espanhola. Em um ano de Revolução Francesa. Quando nós pegamos essas proporções, é que nós vamos ver como a Inquisição, embora ela tenha tido defeitos, embora nós sim devamos, como católicos, nos envergonhar de muitas coisas dela, não serve para se bater de fora na Igreja Católica. Nós temos que melhorar, mas que um defensor da Revolução Francesa venha nos acusar, ora, vá se enxergar. Muito menos ainda na Revolução Russa, a Revolução Comunista Bolchevique, que em 5 anos matou 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. 400 mil pessoas por ano. A Inquisição Espanhola matava 5 por ano. A Revolução Francesa, no ano do terror, no ano, 1.600. A Revolução Russa, 400 mil. Esta é a proporção. Então, nós olhamos e nós fazemos o meia-culpa e nós queremos melhorar. Agora, vem algum defensor do marxismo nos acusar, ou vem um defensor da Revolução Francesa nos acusar, ou de qualquer outra ideologia, nós não aceitamos, porque não tem moral para nos acusar. Então, em muitos aspectos, a Inquisição foi uma evolução de metodologia de julgamento. Foi menos injusto, deu uma proporção melhor de possibilidade de defesa do que o que se tinha na época. Bom, mas teve erros. Em alguns momentos permitiu tortura, em alguns momentos permitiu denúncia secreta, até porque quem fazia denúncia anônima, né? Porque quem fazia denúncia aparecia morto depois. Então tinha que se lidar com todas essas coisas. Então, embora tenha tido erros, as acusações maiores contra a igreja são uma grande injustiça. Passamos do tempo, falamos só desses 2 temas, das invenções e da Inquisição, os avanços técnicos da Inquisição, mas é isso. Deus abençoe a todos. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue, se inscreva no canal. E vamos até a próxima.